A primeira coisa que eu quero melhorar é como o meu código está lidando tanto com essa URL quanto com essa chave da API. E na verdade eu quero melhorar isso não pelo comprimento da string da URL, mas sim porque esse código não precisa estar dentro dessa função de callback do envio do form. Por quê? Porque toda vez que o form é enviado, essa função é executada e essas duas consts são criadas na memória. Se essas consts fossem declaradas fora da função, elas seriam criadas só uma vez na memória, que é quando o browser carrega esse arquivo app.js. Então, eu vou mover essas consts para fora da função, como essas duas consts armazenam referências de elementos do DOM e essas duas armazenam strings, eu vou inserir uma linha branca entre elas, só que agora eu preciso fazer essa interpolação da input value, receber o valor que essa const input value está armazenando. Como que eu posso fazer isso? Eu posso transformar essa const URL em uma função. Essa função vai conter um parâmetro GIF name, por exemplo. Posso referenciar esse parâmetro nessa interpolação e fazer a função retornar esse endpoint quando ela for invocada. Então vou renomear essa const para getGIFAPI URL. Vou quebrar essa string para a linha abaixo. Vou inserir um espaço em branco entre essa função e a const acima, e agora, abaixo da input value, eu posso declarar uma const que recebe o endpoint que a getGIFAPI URL retorna. Então, const GIFAPI URL recebe a invocação da getGIFAPI URL que recebe input value, e como argumento dessa invocação do fetch, eu vou referenciar a GIFAPI URL. Se eu salvar e enviar o form, o GIF é exibido, então o refactoring não quebrou a aplicação. Agora, observa que essa função do envio do form só está desse tamanho porque ela está fazendo um monte de ação que não é responsabilidade dela. Ela não deveria ser responsável por executar e fazer a verificação desse request, ela não deveria ser responsável por gerar essa imagem que vai ser inserida na tela, ela não deveria ser responsável por esse try-catch. Para que esse try-catch existe? Qual que é a função dele? Dentro do try, eu tenho um código que executa e verifica um request, gera uma imagem e insere essa imagem na tela. E no catch, eu tenho um alert que exibe a mensagem do erro caso o código dentro do try lance algum erro. Não seria legal se ao invés de eu deixar todo esse código aqui, eu simplesmente invocasse uma função insert GIF into DOM que executa o código que estava aqui? Eu posso fazer isso. Então eu recortei o try-catch que estava aqui dentro e antes dessa função de callback do envio do form, eu vou declarar insert GIF into DOM. Então const insert GIF into DOM recebe uma função e dentro dessa função eu vou inserir todo o código que eu recortei. Vamos testar o que acontece se eu deixar o código assim e salvar? Um erro é exibido na linha 34 dizendo que o await só é válido dentro de uma função async. Se eu clicar na linha do erro, eu vejo que eu estou usando o await dentro da insertGIFIntoDOM, que é a função que eu acabei de declarar, só que eu não transformei essa função em uma função async. Então, eu vou inserir a palavra-chave async antes da declaração da função aqui abaixo. Como essa função de callback do envio do form não precisa mais ser assíncrona, eu vou remover o async, vou salvar e agora nenhum erro é exibido no console. Se eu enviar o form, eu vejo um alert de um erro dizendo que GIF API URL is not defined. Por que isso aconteceu? Aconteceu porque dentro do try, na invocação do fetch, eu estou usando uma const GIF API URL que não foi declarada dentro dessa função. E só lembrando que como o código que lançou o erro está dentro de um try, qualquer erro que for lançado aqui dentro cai no catch e não trava a aplicação. Se abaixo da invocação da insertGIFIntoDOM eu inserir um console.log que exibe oi e salvar, eu vou tirar esse alert daqui. E se eu enviar o form, depois que eu clico no alert, o console exibe oi porque o erro não travou a aplicação. Eu vou remover esse console.log daqui e voltando aqui acima, a GIF API URL não existe dentro dessa função. E se eu olhar aqui embaixo, eu vejo que essa const foi declarada dentro da função de callback do envio do form. Então eu posso recortar ela daqui, vou inserir ela na primeira linha do try e observa que a GIF API URL está recebendo o retorno da invocação dessa função, só que essa função tem como argumento outra const que não foi declarada dentro dessa função. Ou seja, se eu enviar o form novamente, o mesmo tipo de erro vai ser lançado. O que eu posso fazer nesse caso?
eu vou inserir a input value como argumento da invocação da insertGif into DOM, e aqui acima eu vou declarar um parâmetro input value que vai receber o valor que eu acabei de inserir como argumento da invocação dessa função. Se eu salvar e enviar o form, eu vejo um alert dizendo que não é possível ler a propriedade target de undefined. Observa que nessa última linha do try, essa expressão contém um event que recebeu undefined porque não existe um event declarado nessa função. Quando essa expressão estava dentro dessa função aqui abaixo, o event dessa expressão estava referenciando esse objeto event que a função de envio do form recebe por parâmetro. E eu estava usando a event.target para obter a referência do form. Como aqui no topo eu tenho a referência do form armazenada nessa const, eu posso substituir a event.target pela form. Vamos testar? Se eu salvar, recarregar a página e enviar o form, o GIF é inserido na tela, então o código voltou a funcionar. Lembra que eu disse que esse código está gerando a imagem? Ele pode ser isolado em uma função também. Eu vou recortar esse código e acima dessa função eu vou inserir uma const generateGIFImage que recebe uma função. Vou inserir dentro dessa função o código que eu recortei e aqui no final da função, quando ela for invocada, ela vai retornar o IMG. Só que observa que dentro dessa função eu estou usando uma const downsizedGIFURL e estou usando uma const GIFData. Para eu usar essas consts dentro dessa função, eu posso receber elas como argumentos na invocação da função. Então vou declarar a downsizedGIFURL como primeiro parâmetro, o GIFData vai ser o segundo parâmetro e nessa função abaixo eu vou declarar a const IMG que recebe a invocação da generateGIFImg que recebe downsizedGIFURL e GIFData. Se eu salvar e enviar o form, o GIF é exibido, então minha aplicação não quebrou nesse refactoring. O que mais que eu posso melhorar nesse código? Observa que o nome da função é insertGIF into DOM, mas além dela estar inserindo o GIF no DOM, tem um código dentro dela fazendo request. Então eu posso isolar esse código que faz o request em uma função. Então aqui acima eu vou inserir uma const fetchGIF que recebe uma função que vai receber esse código responsável pelo request envolvido no try catch. Então vou colar esse catch aqui, vou indentar esse código com Ctrl KF. E por que eu deixei o try catch nessa função? Porque os erros que eu preciso pegar são os erros da requisição. O que eu quero com o try catch é saber se correu tudo bem com o request e fazer alguma ação com erro caso o request tenha falhado. Só que agora eu vou fazer alguns ajustes para que essas duas funções realmente funcionem. Como a fetchGIF é uma função que executa uma operação assíncrona, que é um request, ela precisa ser uma função async. E como ela usa um input value, eu vou receber esse input value por parâmetro. Se tudo correu bem com o request, ela vai retornar o objeto JSON parseado para o objeto JavaScript. Não preciso desse await aqui. E como toda função async retorna uma promise, eu vou fazer a GIFData receber await e a invocação da fetchGIF que recebe o input value como argumento. Então agora sim, se eu olhar o código de cima para baixo, eu vejo que o meu código é composto de funções e que cada função tem uma responsabilidade única. A responsabilidade da generateGIFImg é só gerar o IMG do GIF, a responsabilidade da fetchGIF é só fazer o request para obter o GIF e assim por diante. Se eu salvar e enviar o form, o GIF é inserido normalmente, só que se eu vier aqui no endpoint, remover esse underline do API key e salvar, se eu enviar o form, eu vejo o alert dizendo que não foi possível obter os dados, mas se eu clicar em OK, eu vejo um type error dizendo que não foi possível ler a propriedade data de undefined. Se eu clicar na linha que lançou esse erro, eu vejo uma propriedade data encadeada no GIFData e como o erro diz que não foi possível ler a propriedade data de undefined, provavelmente essa GIFData armazenou undefined. Vamos descobrir por quê? Observa que a GIFData é uma const que, em teoria, como existe um await aqui, deveria estar recebendo o valor de uma promise. Como ela está recebendo undefined e esse undefined está resultando dessa expressão, eu vou investigar o retorno da fetchGIF. E batendo o olho nessa função já dá para ter uma ideia do que aconteceu. Olha só.
Como eu testei um endpoint incorreto, essa expressão resultou em true, porque o status da resposta do request não foi 200, esse bloco do try foi executado, o erro foi lançado e nenhuma linha abaixo do throw dentro desse try foi executada. Isso significa que essa invocação da fetchGIF retornou undefined porque quando um erro acontece, esse bloco do if é executado e a função não retorna um valor. O throw não retorna um valor. O único aspecto semelhante entre o throw e o return é que os dois fazem o código abaixo dele ser ignorado. Beleza? Então, o que eu vou fazer para evitar que essa expressão lance um erro caso o giftData seja undefined? Eu posso executar esse código só quando o giftData recebeu o objeto JavaScript que eu espero que essa expressão retorne. Então, abaixo da giftData, eu vou inserir um if que verifica se giftData é um valor truthy. Como undefined é um valor false, se giftData é false, o código dentro do bloco desse if não vai ser executado. Se giftData receber um objeto, como o objeto é um valor truthy, esse código vai inserir o GIF no DOM. Se eu salvar, clicar aqui na aba console e enviar o form, o catch é executado exibindo o alert, e se eu clicar em OK, nenhum erro é exibido porque giftData é undefined e o bloco de código do if não foi executado. Se aqui no endpoint eu inserir o underline novamente e salvar, se eu enviar o form, o GIF é exibido na tela. Se eu enviar o form novamente, o GIF mais recente é inserido acima do GIF anterior. E se eu inspecionar essas imagens, eu vejo que elas estão dentro da div, então meu refactoring não quebrou a aplicação.